Olá, bem-vindos a mais um Conheça Seu Gestor. Estamos recebendo aqui no estúdio da XP TV a Plural Capital. E para conversar com a gente, o Carlos Eduardo Rocha, mais conhecido como Duda, sócio fundador e responsável pela Asset. Tudo bem, Duda? Tudo bem, Maurício? É um prazer estar falando aqui com vocês, falando aqui com a XP nesse processo de educação dos investidores e de nós gestores nessa comunicação aí com os investidores. Obrigado, Duda. Bom, para começar nosso bate-papo, queria que você falasse um pouquinho sobre o histórico da Plural, enfim, os principais sócios, a equipe de gestão. Contasse um pouquinho para a gente da história. Tá, a Plural é muito mais do que o Asset. A Plural foi fundada há 2 anos e meio atrás. Nós somos oriundos, os sócios são oriundos do maior banco de investimento brasileiro. Nós abrimos o Asset há cerca de 2 anos, os fundos abertos que eu vou falar aqui. O Asset em si tem mais de 30 pessoas focadas na gestão, principalmente nos setores de commodities e infraestrutura e nos setores voltados para varejo. Isso nos dá uma cobertura completa da Bolsa Brasileira, que eu acho que é um dos nossos diferenciais. E na parte de gestão nós temos 10 pessoas focadas diretamente com mais de experiência de 10 anos no mercado. Eu sou sócio fundador e responsável pelo Asset, tenho uma experiência de 20 anos no mercado e fui chefe da tesouraria, que foi a maior tesouraria atuante no Brasil, desse maior banco de investimento brasileiro. Tenho junto comigo dois sócios gestores que trabalharam comigo, o Leonardo Breder e o Rony Gilman, e tenho mais um gestor externo, que também é um diferencial nosso, que toca o nosso Global Macro, que é o Guilherme Grumser, que também tem experiência de mais de 20 anos no mercado. Obrigado. Passando então da equipe de gestão para a filosofia de gestão, o que você pode falar os principais pontos sobre a filosofia, como é que vocês fazem a gestão dos fundos da Plural? Tá. Nós temos como meta uma consistência, e quando eu falo consistência é mais do que uma preservação de capital e alta rentabilidade. Eu acho que isso que torna os nossos fundos talvez únicos, porque alguns fundos são consistentes e alguns são alta rentabilidade, mas unir realmente as duas coisas é muito difícil. E eu acho que é isso que os investidores buscam. Primeiro, nós partimos de toda a nossa estratégia baseada no risco e não do retorno. Então, eu acho que isso também é algo único. O nosso Chief Risk Officer, a gente tem mais de 5 pessoas alocadas especificamente ao risco. Ele veio da empresa de advisory americana, que é referência mundial. Então, acho que a gente está também na vanguarda na parte de risco. E na parte de tecnologia também, que nós temos mais de 30 pessoas ligadas à tecnologia. A nossa experiência, nosso time experimentado, de mais de 10 anos de mercado. O nosso foco em ações, que eu acho que como a XP está educando bem os investidores, cada vez mais é o futuro com a queda dos juros, eu acho que são os nossos diferenciais. E passando agora para os produtos da Plural, que estão na plataforma da XP. Hoje a gente está com 4 produtos na plataforma. Queria que você falasse um pouquinho sobre cada um deles, principais características, para que tipo de investidor que eles são indicados, enfim, falasse um pouquinho sobre a gestão de cada um desses produtos. Ótimo. Primeiro eu vou falar do nosso Equity Hedge, é um fundo que procura ter um foco mais de rentabilidade em ações, mas também ganha nos mercados de renda fixa e câmbio. Ele tem uma meta ambiciosa e a gente está conseguindo alcançar essa meta, apesar da queda que a gente teve nos mercados desde que a gente abriu, de 150% do CDI. O perfil de investidor, eu não diria que seria um fundo agressivo, seria mais um perfil de investidor moderado, porque como nós baseamos toda a nossa gestão pelo risco, ele tem um perfil de muita proteção de capital, umas métricas proprietárias nossas de risco. A gente zera qualquer posição com limite de perda pequeno, nós não vendemos opções a descoberto, ou seja, qualquer surpresa que nós damos para o investidor é uma surpresa positiva. Um outro diferencial do fundo, em que a XP, que é a nossa investidora, tem acesso, é que ele é apenas D+15, ou seja, o resgate é em 15 dias. Eu me comparo, e ele tem tido as melhores performances, a gente pretende sempre estar entre as melhores performances, com fundos de D+30, D+60, que são resgates mais longos. O outro fundo é nosso institucional, que segue as regras institucionais da 3792, que não pode alavancar, por exemplo, mais que uma vez o patrimônio, não pode vender uma ação short. Ele tem também a vantagem dele ser D+1, ou seja, um fundo extremamente líquido, com uma meta de 120% do CDI, ou seja, aproximadamente 40% do risco do Equity Hedge, com as mesmas características. O outro fundo também muito interessante é o nosso fundo de ações. Ele tem também a meta ambiciosa de render o Bovespa mais 10%. E Bovespa mais 10% significa mais até como
retorno excessivo ao benchmark, né, ao CDI, mais do que a própria nossa taxa de juros atualmente. A gente tem conseguido entregar esse retorno. Nossa especialidade realmente é gerar alfa, ou seja, gerar um retorno, principalmente na escolha dos ativos superior, que vai gerar esse retorno. E estamos também, tá dentro da plataforma, e eu acho que é um produto também único e com diferencial. E o outro produto é o nosso fundo Yield, que é o fundo caixa. Ele tem liquidez de D+0. Ele tem a vantagem também da parte de risco, em que ele só pode ter até 50% em crédito privado. Ele é o único fundo também que tem tido uma rentabilidade que até 50% de crédito privado, rendendo mais que as taxas de juros. Então, acho que é um portfólio bem completo e simples para os investidores. Perfeito. Bom, por fim, queria que você destacasse, pode ser um diferencial em relação à Plural, em relação aos produtos de vocês, aos outros fundos que estão aí no mercado. Tá. Eu acho que o diferencial em relação à Plural, como a gente falou, eu acho que é o alinhamento de interesses. Então, a Plural é uma estrutura grande, hoje nós contamos com mais de 230 funcionários. Nós estamos caminhando para um patrimônio agora em apenas 2 anos de 250 milhões de reais, totalmente investido nos fundos. Um diferencial também é o nosso alinhamento de interesse, é que nós somos um partnership. Todos os sócios investem nos fundos, só e somente nos fundos da Plural, ou seja, nós somos investidores como vocês. E acho que a estrutura, como eu falei, de tecnologia e de risco em termos de vanguarda no mercado, que vai dar um diferencial também para os investidores. Ok. Duda, queria agradecer a sua participação aqui na XP TV hoje. Ótimo. Tá? Obrigado. Bom, esse foi mais um Conheça Seu Gestor. Até o próximo programa. Obrigado.